TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. E você vai ver a seguir. Turista francês é resgatado por bombeiros no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 140 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no mundo. Homem morre após ataque por arma de fogo em Três Rios. MP adia mais de 1 bilhão de repasses da Lei Aldir Blanc para 2024. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou um turista francês no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Petrópolis, na última terça-feira. Foram mais de 15 horas de buscas pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O turista francês de 24 anos se perdeu nesta terça-feira, enquanto realizava a trilha Huricanal. Ao todo, 12 agentes da corporação, que incluía especialistas em salvamento em montanhas, atuaram no resgate. A trilha Huricanal faz a ligação entre as localidades Caxambu e Bonfim, em Petrópolis. São, ao todo, 6 quilômetros de extensão por meio à vasta vegetação. De acordo com o ICMBio, são cerca de 3 horas para completar o percurso. O grupamento de operações aéreas apoiou a ocorrência, realizando a retirada do jovem de uma área de difícil acesso. Ainda segundo os bombeiros, ele estava desidratado e com algumas escoriações. Depois de receber o primeiro atendimento da corporação, ele foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Em 2023, 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em todo o mundo, sendo que 60% desses homicídios foram cometidos por um parceiro íntimo ou outro membro da família. O índice equivale a 140 mulheres e meninas mortas todos os dias, ou uma a cada 10 minutos. Os dados foram divulgados na segunda-feira, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, pela ONU Mulheres e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. De acordo com o relatório Feminicídios em 2023, estimativas globais de feminicídios por parceiros íntimo ou membro da família, o continente africano registrou a maior das taxas de feminicídios relacionados a parceiros íntimos e familiares, seguido pelas Américas e pela Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres assassinadas em ambientes domésticos, sendo 64% e 58%, respectivamente, foram vítimas de parceiros íntimos, enquanto em outras regiões, os principais agressores foram membros da família. Além do assassinato de mulheres e meninas por parceiros íntimos ou outros membros da família, existem outras formas de feminicídio, que representam mais 5% de todos os feminicídios cometidos contra mulheres em 2023. Segundo a ONU, apesar dos esforços feitos por diversos países para prevenir os feminicídios, eles continuam a registrar níveis alarmantes elevados. E morreu no início da manhã de hoje o homem que sofreu um atentado na última segunda-feira no município de Três Rios. Ele estava internado no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Anderson William dos Santos Mendes Lages, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira no início da manhã. Ele levou 8 tiros de arma de fogo durante um atentado sofrido na última segunda-feira. A vítima foi encontrada baleada na rua Zoroastro Ribas, conhecida como Rua do Trem, no centro de Três Rios. Ele foi encaminhado pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde estava internado em estado gravíssimo. O autor e a motivação do crime ainda não foram identificados, mas o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.
O governo adiou o repasse para projetos de fomento à cultura e cortou mais de R$1 bilhão da Lei Aldir Blanc previstos para esse ano. A medida provisória 1274, publicada em edição extraordinária no Diário Oficial da União da última sexta-feira, formalizou a mudança para este ano. Desde o início da vigência da lei, a União transferiu R$3 bilhões para projetos financiados pela Lei Aldir Blanc. Diante da baixa execução dos projetos, o governo decidiu não transferir mais 3 bilhões previstos para este ano. Com vigência imediata, a MP foi assinada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. A Lei Aldir Blanc prevê o repasse de R$15 bilhões por 5 anos, a partir de 2023, totalizando 5 parcelas de R$3 bilhões. A medida provisória alterou o texto da lei, estabelecendo que a execução será de até R$3 bilhões por ano, condicionando as futuras transferências à execução dos projetos culturais por estados e municípios. O valor total de R$15 bilhões está mantido, mas os repasses agora serão diluídos ao longo dos 5 anos. A MP foi editada pouco depois de o governo anunciar o bloqueio adicional de R$6 bilhões em gastos obrigatórios do Orçamento Geral da União. Sem o adiamento, o governo teria de cortar mais de R$7 bilhões. O adiamento de R$1 bilhão e 300 mil apareceu no relatório bimestral de receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento e oficializa o bloqueio dos R$6 bilhões dentro da rúbrica Apoio Financeiro a Municípios e Estados, que teve uma redução total de mais de R$976 milhões. Dessa forma, caso não tivesse havido adiamento, o valor da rúbrica teria aumentado em 323 milhões. O relatório apenas mencionou a edição da MP, sem detalhar os valores. E você vai ver depois do intervalo. Desemprego cai no estado do Rio, mas Petrópolis registra saldo negativo pela primeira vez em 2024. Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres reforça a conscientização e luta pela proteção dos direitos das mulheres. Notas de candidatos reintegrados do CNU estão disponíveis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor
e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Hoje, o Tribunal de Contas da União aprovou o processo de desestatização da rodovia BR-040-495, que liga os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com o ministro Valton Alencar Rodrigues, as exigências da normativa 81 de 2018 foram atendidas, mas algumas pequenas correções ainda precisam ser feitas. Durante a sessão, na sede do Tribunal de Contas da União, o ministro Valton Alencar Rodrigues ressaltou que o contrato com a atual concessionária da rodovia, a empresa Concer, já está exaurindo há muito tempo e que a administração atual tem sido precária. O rascunho do plano de concessão da BR-040 já foi aprovada pelo Ministério dos Transportes em junho de 2024. O projeto prevê uma concessão de 30 anos com investimento de 4,9 bilhões de reais. O trecho a ser licitado é de 218,8 quilômetros e inclui também a administração da BR-395, que liga a cidade de Petrópolis a Teresópolis. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou à equipe da TV Correio da Manhã que, após a aprovação do TCU, fará os ajustes necessários para o lançamento do edital de licitação. No entanto, a publicação do edital depende de uma análise final do tribunal. A concessão é esperada para gerar cerca de 72 mil empregos diretos e indiretos. Enquanto o processo licitatório não for finalizado, a Concer continuará responsável pela operação do trecho. A taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro apresentou queda no terceiro trimestre de 2024. O número registrado é o menor desde os 3 primeiros meses de 2015. Apesar disso, Petrópolis obteve pela primeira vez no ano saldo negativo de contratações em setembro. Confira. No terceiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego registrada no estado do Rio de Janeiro foi de 8,5%, número que marca uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023, quando a taxa era de 10,9%. O índice é o menor registrado desde o primeiro trimestre de 2015, quando a taxa foi de 8,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No levantamento mais recente do CAGED, feito em setembro, Petrópolis fechou pela primeira vez em 2024 um mês com um saldo negativo de 116 trabalhadores. A última vez que a cidade tinha registrado saldo negativo tinha sido em dezembro de 2023, onde foram menos 288 postos de trabalho. E os petropolitanos não estão muito satisfeitos com as oportunidades de emprego oferecidas na cidade. Devido à idade, muitos não têm oportunidade. Muita gente desempregado, muitos jovens querendo oportunidade não têm. Conheço algumas pessoas que estão procurando tem tempo e não arrumam. A Cíntia Maria é moradora de Petrópolis e está desempregada há mais de 8 anos. E não consigo nada. Chamam para você fazer teste, faz o teste 2 dias e te dispensa, te joga na cara que você não passou. E você tem experiência no currículo e não dão a oportunidade correta para você fazer o seu desempenho. No panorama estadual, o número de desempregados apresentou uma queda gradativa de aproximadamente 53% na comparação entre o trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2024. Nos 3 primeiros meses de 2021, o estado do Rio de Janeiro registrou 1.650.000 desempregados, número que agora é de 774.000 pessoas no estado. Comemorado internacionalmente, o dia 25 de novembro marca a luta para a eliminação da violência contra as mulheres. No Brasil, as estatísticas de violência contra a mulher continuam alarmantes, destacando a necessidade de fortalecer as redes de apoio e garantir o acesso à justiça para as vítimas. Há muitos tipos de violência que podem ser praticados contra as mulheres e nem sempre são fáceis de identificar. As violências são várias e podem ser de maneira física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.
Infelizmente, muitas vezes a mulher sequer sabe que está sofrendo violência. A professora e integrante do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá, a advogada Línia Nunes, destaca que a recomendação é para que as mulheres busquem informações confiáveis, como no site do Instituto Maria da Penha, que traz detalhes sobre essas formas de agressão e como reconhecê-las. É preciso se conscientizar que a sociedade também tem um papel na luta contra a violência das mulheres, a violência doméstica. E como nós podemos atuar nesse caso? O que podemos fazer nós, como sociedade, né? Pessoas ou grupos? Primeiro, se informar sobre o tema. A gente precisa entender, de fato, o que são situações de violência. E depois disso, também os espaços, seja nas empresas, nas escolas, a gente, de fato, as pessoas, de fato, se moverem para entenderem que esse é um problema que, de fato, atinge uma parcela muito grande da população. Os principais tipos de violência contra as mulheres incluem violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Muitas vezes, as vítimas não conseguem identificar que estão sofrendo esse tipo de abuso. Promover, e nos espaços que forem possíveis, essa informação, a conscientização, falar desses canais de atendimento, quando perceber uma mulher em situação de violência, que a gente possa ajudar, ser proativo, também auxiliá-la diretamente ou informá-la para buscar ajuda num centro de referência. O 180 não é apenas para denúncia, mas também para informação, para saber que se está numa situação de violência de fato. A Lei Maria da Penha, criada em 2009, oferece uma série de direitos às mulheres vítimas de violência, como atendimento ininterrupto pela autoridade policial, o afastamento social do agressor e medidas protetivas de urgência. A denúncia é um dos instrumentos mais eficazes para combater a violência contra a mulher. O Disque 180 é um canal essencial, disponível em todo o território nacional e permite que as vítimas denunciem de maneira anônima e segura. A conscientização e a ação coletiva são essenciais para que cada vez mais mulheres tenham a oportunidade de viver livres do medo e da violência. Os mais de 32 mil candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado começaram a poder conferir os resultados finais das provas objetivas na última segunda-feira, na página oficial do concurso. A mudança ocorre em razão do acordo judicial firmado na última quinta-feira entre a União, o Ministério Público Federal e a Fundação Sesgran Rio, banca examinadora do certame. O candidato consulta sua situação atualizada na área do candidato, com cadastro de pessoa física e senha cadastrados no portal do Governo Federal, o gov.br. As notas finais das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos na parte Resultados e Convocações. Em seguida, o participante deve clicar em Consultar situação para acessar a nota para cada um dos cargos inscritos. No sistema de inscrições, cada candidato terá acesso a uma tela que explicará as situações possíveis, sem alteração, com alteração e alteração com envio de títulos. De acordo com os editais dos 8 blocos temáticos, os candidatos que não atingirem a nota mínima nas provas objetivas em quaisquer dos cargos indicados no ato da inscrição estarão eliminados e, consequentemente, não terá a prova discursiva ou a redação corrigida. Nos blocos temáticos de 1 a 7, para cargos de nível superior, as provas de conhecimentos gerais e específicos exigem um mínimo de 40% de acertos. As provas objetivas tiveram 70 questões de múltipla escolha, compostas de 20 questões de conhecimentos gerais de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Já no bloco número 8, para cargos de nível médio, o candidato deve ter o aproveitamento mínimo de pelo menos 30% de acertos, ou seja, acertar 6 questões. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório tiveram 60 questões, sendo 20 de múltipla escolha de conhecimentos gerais e outras de 40 de conhecimentos específicos. E você vai ver depois do intervalo. Prévia da inflação oficial sobe para 0,62% em novembro. Casos de diabetes tipo 2 afetam cada vez mais jovens e adolescentes. Hospitais federais do Rio fazem campanha para aumentar doação de sangue.
O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O diabetes é uma doença metabólica ocasionada por falhas na secreção e ação da insulina, que é responsável por regular a glicose no sangue. O tipo 2, mais frequente em pessoas acima dos 40 anos, começou a alcançar adolescentes e jovens devido ao aumento da obesidade. Para reduzir os riscos do avanço da doença, a médica Natália Ventura, especializada em endocrinologia e nutrologia, aponta medidas práticas que podem ser adotadas no dia a dia, orientando também a alimentação ideal para diabéticos. O diabetes tipo 1 é associado à destruição autoimune das células beta do pâncreas, levando à deficiência absoluta de insulina, enquanto o tipo 2 é desenvolvido devido à resistência à insulina e deficiência relativa na secreção de insulina. De acordo com o Ministério da Saúde, devido ao aumento dos casos de obesidade em todo o mundo, a diabetes tipo 2, que é mais frequente em pessoas acima dos 40 anos, começou a alcançar também jovens e adolescentes. Segundo os dados do último censo, no Brasil, nós possuímos cerca de 20 milhões de diabéticos diagnosticados. Mas de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a cada 3 pessoas com diabetes, apenas 1 sabe que tem a doença. A identificação do diabetes envolve a realização de exames de sangue, medição da glicose em jejum, além dos testes de tolerância à glicose e à hemoglobina glicada. Caso confirmado, o tratamento deve ser feito de forma correta para prevenir complicações graves e agudas. O diagnóstico do diabetes deve ser estabelecido pela identificação da hiperglicemia, ou seja, o excesso de açúcar circulante no sangue. Para isso, podemos realizar uma coleta de sangue, onde medimos a glicose de jejum, temos o teste de tolerância oral à glicose e também temos a hemoglobina glicada.
Para reduzir o risco do diabetes tipo 2, algumas práticas devem ser adotadas, como o controle da pressão arterial e a ausência do tabagismo. Segundo a especialista, manter o peso saudável alinhado às práticas regulares de exercícios físicos e adotar uma alimentação balanceada também entram na lista das principais medidas que podem evitar a doença. Alimentos com adição de açúcares, como balas, biscoitos, bolos, chocolates e refrigerantes, devem e precisam ser rigorosamente evitados. A dieta saudável inclui carboidratos complexos, como, por exemplo, o arroz integral, aveia, quinoa, seguido por verduras e legumes ricos em fibras e nutrientes essenciais. As proteínas magras, como os peixes, em especial salmão e sardinha, ricos em ômega 3, além de frango sem pele e lentilhas. Também fazem parte da alimentação do diabético, assim como gorduras saudáveis, que incluem azeite de oliva, abacate, nozes e, por fim, laticínios de baixa gordura, como o leite e iogurtes desnatados. Manter o peso controlado, praticar atividades físicas regularmente e ter uma alimentação saudável. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,62% em novembro deste ano, portanto acima de 0,54% do mês anterior e de 0,33% de novembro do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15 acumula taxas de 4,35% no ano e de 4,77% em 12 meses. 8 dos 9 grupos de despesa analisados pelo IBGE tiveram inflação na prévia de novembro, com destaque para os alimentos e bebidas, cuja alta de preços atingiu 1,34% no período. Entre os produtos alimentícios com maiores aumentos de preço na prévia de novembro, destacam-se o óleo de soja, o tomate e as carnes. Outros grupos de despesas com inflação importante foi transporte. No mês anterior, essa classe de despesa havia tido deflação, ou seja, uma queda de preços de 0,33%. O aumento nos preços da prévia de novembro foi puxado por itens como passagem aérea, com 22,5%, ônibus urbano, com 1,34%, gás veicular e gasolina, com 0,07%. Outros grupos com altas de preço foram despesas pessoais, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, com 0,18%, e comunicação, com 0,11%. Educação teve deflação de 0,01%. O IPCA 15 de novembro foi calculado com base em preços coletados entre 12 de outubro e 12 de novembro, em comparação com o período de 14 de setembro a 11 de outubro. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue e os bancos de sangue dos hospitais federais do Rio de Janeiro promoveram uma campanha para incentivar a doação nas unidades. As ações ocorrem até esta sexta-feira. Segundo o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, como as unidades federais realizam cirurgias de grande porte, além de procedimentos de urgência e emergência e tratamentos de doenças oncológicas e hematológicas, é fundamental que os bancos de sangue estejam em nível estável para garantir o pleno atendimento dos pacientes. Os doadores devem cumprir alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 precisam de autorização do responsável, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde e descansado. Não é preciso estar em jejum, mas deve-se evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores e bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas. Também é preciso apresentar documento oficial de identidade com foto. As restrições de doação são para grávidas, mulheres amamentando e pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing há menos de 6 meses. A listagem com os locais de doação está disponível no nosso site em tvc16.com. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Começamos mais uma previsão do tempo e a previsão para esta quinta-feira em Nova Friburgo é de sol com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva durante a tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus.
Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o céu permanece limpo e os termômetros continuam marcando números altos, como mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Petrópolis, não vai chover durante esta quinta-feira. A previsão é de sol entre nuvens e ventos fracos. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, também não há previsão de chuva. A quinta-feira será ensolarada e de muitas nuvens no céu. À noite, o céu fica limpo. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia também será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 32 graus, como vocês podem acompanhar ao lado. Esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.